Outra notícia aqui também do Samir Carvalho, e aí talvez não envolva grana. Corinthians avança em troca de Fausto Vera por Maia e Mateuzinho do Flamengo. O Thiago Maia e o Mateuzinho do Flamengo. E a gente tem uma enquete aqui, fazendo a seguinte pergunta: quem se sairia melhor nessa troca? O Flamengo ou o Corinthians? Fausto Vera por Thiago Maia mais o Mateuzinho. Olha, eu diria que se fazer isso, nada mal. Mas o que você acha, Danilo? Me parece um negócio da China para o Corinthians, um negócio da China no bom sentido, porque você manda o Vera, que é o jogador que não correspondeu, que o torcedor já falou que é o único argentino na face da terra que não tem raça, para colocar o Mateuzinho e o Thiago Maia, que ok, Thiago Maia não fez um bom ano de 2023, especialmente nesse final também não correspondeu, mas já mostrou mais futebol do que o Vera em todo esse tempo. E aí no Mateuzinho, que também não é um lateral que é incrível, mas é um lateral que compõe elenco muito bem. Então, para mim, me parece algo muito bom para o Corinthians e até meio estranho o Flamengo aceitar um negócio nesse sentido. Sinceramente, para mim, não faria muito sentido, porque o Flamengo tem o Alan, por exemplo, nessa posição do Thiago Maia, mas o Alan se machucou agora recentemente, a gente não sabe em que pé que ele vai voltar, tem o Pulgar, que vai ser convocado por 9, 10 datas durante a Copa América, então é uma posição em que o Flamengo não deveria abrir mão tão fácil assim do Thiago Maia. Aí você pega o Fausto Vera, sinceramente, me parece um negócio excelente para o Corinthians. Eu, no lugar do Corinthians, já estaria pressionando para assinar hoje mesmo. Tão bom que parece mentira, né? Pois é, Marco Antônio. Parece até 1º de abril. Negócio seria... Agora, o Soteldo seria uma boa para o Corinthians. Aí sim, uma contratação realista, imagino, pelas condições, pelo preço dele. Um bom jogador. O Soteldo acho que ia bem, seria um belo reforço. O Corinthians não tem nenhum jogador beirado de campo que joga a metade que o Soteldo joga. E o Soteldo, eu vi hoje que o Boca está interessado no Soteldo também. Mas o Boca tá bom. Não que o Corinthians tenha bala, mas talvez o Boca tenha menos, né? Ele vive uma crise bastante grande aqui. A galera tá mandando mensagem aqui. Ó, eu falei, né? Tem uma enquete aqui. Quem sai ganhando na troca Fausto Vera por Thiago Maia e Mateuzinho? Corinthians, 59%. Flamengo, 42%. Marília, fato é que ainda sobre o Corinthians, a gente está falando da reformulação possível. Qual é o olhar do torcedor nesse momento? Ele fala, tudo bem, a gente pode ter um time mais ou menos, desde que a gente resolva nossas questões financeiras, ou não? Ou você acha que na hora H ali, quer time mesmo, quer jogador? Porque a palavra da moda nos últimos anos é flamengar quando dá certo ou cruzeirar quando dá errado. Sabe qual é o problema, Eduardo? O presidente que foi eleito e já está prestes a assumir, aí, há 20 dias de assumir a cadeira, ele não fala isso para a torcida. Aí você está cobrando um pouquinho demais do torcedor querer uma coisa que o próprio presidente diz que não vai fazer. Ele diz que vai contratar para ganhar tudo. É a frase que ele falou em on. Eu só estou repetindo frases em on. Quer ganhar tudo. Que a prioridade primeira do Corinthians é o Campeonato Paulista e depois os outros 3 campeonatos. Então, o torcedor, se ficar preocupado com as finanças do Corinthians, não é uma novidade. Agora, neste momento, o presidente eleito acena, diferentemente do que vai sair e que fez o torcedor corintiano passar por um ano horrível, porque resolveu, diferente do São Paulo, que fez um all-in no meio do ano para ganhar a Copa do Brasil, o Corinthians esse ano fez um all-out. Não é só agora, no final do ano. O Corinthians começou o ano dispensando o jogador. Em maio dispensou mais alguns da Rússia, quando chegou o Luxemburgo. Ele abriu mão do Queiroz, do Balbuena, antes de acabar o empréstimo desses caras. Aí, quando chegou em julho, ele vendeu mais jogador. Ele vendeu o Pedro, que tinha jogado um jogo. Depois ele teve que abrir mão do Roger Guedes. Ele vendeu o Murilo, ele vendeu o Adson. O Corinthians esse ano foi fazendo all out. Não são só esses 8 que vão sair agora no final do ano. A reformulação do Corinthians é um work in progress, desde que começou 2023. Começou com o Duílio e vai terminar ainda na gestão do Duílio, né? Porque essas não renovações, um pouquinho diferente de dispensa, porque renovar com esses jogadores
significaria ter que investir nesses jogadores, né? E são salários muito altos. Eu nem sei se é bom ou não, porque eu não sei quem vai chegar para o lugar. Mas é um fato que o salário do Renato é mais de 7 dígitos, o do Gil é mais de 7 dígitos, o Juliano eram 6 dígitos. Então, não sei qual é a conta que está sendo feita. O fato é que o Corinthians esse ano foi limpando o elenco a ponto de, no segundo jogo contra o Fortaleza do Campeonato Brasileiro, um pouquinho antes da final da Sul-Americana, o Corinthians ter 4 jogadores do banco em Fortaleza. 4 e um goleiro. Aliás, 2 goleiros. 4 e 2 goleiros, para ter 6 sentados no banco. O Corinthians não tem elenco. Então, quando eu brinco e exagero, não sei se vai perder de WO na estreia do Campeonato Paulista, é porque o desenho esse é hoje. Agora, sobre a troca e sobre a sua enquete, Eduardo, sempre muito bem bolada, eu acho que você merece um aumento de salário e uma estrelinha do chefe. De fato, no papel, o Corinthians sai ganhando muito, muito. Mas eu que olimpicamente tenho um amor pelo Tite, saudades e gratidão, fico pensando que ele vai escalar o Fausto Vera de segundo homem de meio de campo. E o Flamengo vai ganhar muito. Se o Tite for para o ano que vem com a dupla Pulgar e Fausto Vera, ai, que delícia ter 2 volantes. Olha, eu não tinha pensado nesse aspecto, meu caro Marco Antônio Rodrigues, como o Tite poderia formar esse Corinthians. 2 volantes, pensa só. Eu estou um pouco desesperado. Gostar muito de volante. O Fausto Vera, para mim, nem de primeiro, nem de segundo volante. Ele foi muito mal no Corinthians, muito mal. Errando. Teve um comecinho ali que parecia. Nem garra esse argentino tem. Erra muito passe. Ele se mexe bem, corre bastante, mas faltou bola, uma decepção total. E acho que tem um monte de 2 volantes para o Tite brincar lá, não precisa de Fausto Vera. Tomara que leve. O negócio é maravilhoso, tanto que eu não acredito nele. Olha, a torcida do Flamengo não deve estar tão contente com isso. O Flamengo não tem um monte de volante, não. Quando ficou sem o Pulgar aí no final do ano, os jogos que ficou sem, não tinha quem escalar no lugar. Se tem uma posição que o Flamengo não tem, e o Thiago Maia não é primeiro volante, é volante. O Flamengo tem essa carência. Mas pode ser Pulgar ou Maia. Mas o Maia fez uma temporada ruim e o Maia não é primeiro volante. O Maia jogava ao lado, ano passado, do João Gomes. Certo? Ele não jogou de 5. Assim. Quando ele jogou de 5, o Flamengo ganhou de ninguém. Danilo, você acha que o Soteldo tem a cara do Corinthians? Assim, é aquela história. O tamanho, né? do Corinthians. Soteldo, O Augusto Melo falou que o Gabigol tem. Eu acho que essa questão de ter a cara, o que é ter a cara do Corinthians nesse caso, né? O Gabigol na entrevista ao Podpah falou, é povão, é favela, sim, eu gostaria e tal. O Soteldo seria o quê? O que seria a cara do Soteldo para falar que, aliás, a cara do Corinthians para o Soteldo? É o atacante que vai dar o carrinho na lateral, comemorar com a torcida? É o atacante que vai fazer o gol no Palmeiras, no São Paulo e vai dançar nas câmeras para tirar uma onda? É difícil a gente entender como que vai ser, especialmente porque a torcida do Corinthians ela vai comprar a briga do Soteldo. Se o Soteldo nos 5, 6 primeiros jogos ali mostrar vontade, mostrar uma correria, melhorar o nível técnico do time, a torcida do Corinthians compra. A gente sabe que a torcida do Corinthians está querendo um jogador que possa mudar o patamar desse time, especialmente na parte de criação, né? A minha dúvida fica muito por conta do extracampo. O Soteldo já teve problemas no extracampo, na primeira, na segunda passagem no Santos, em outros times que ele teve, na seleção venezuelana, ele só não tem mais problemas porque lá ele é praticamente o rei da seleção. Mas ele é um jogador que é marcado por essas questões fora de campo, né? Então teria que ver como que ia ser lidar com o Mano Menezes e com a torcida do Corinthians, que marca muito em cima, em épocas de má fase especialmente, com a vida fora de campo do jogador. Então o Soteldo é um cara que normalmente leva uma vida agitada. Bola por bola ele joga bem, mas ele não é disciplinado. Então eu tenho muitas dúvidas de como ele chegaria nesse Corinthians e ele tem que saber que no primeiro sinal na primeira sinalização de uma fase que o Corinthians tem, o Soteldo teria que ficar bem quietinho em casa, parar de tomar
a cervejinha que ele gosta de tomar e tudo mais. Então eu tenho essa dúvida, viu, Tirone, se o extracampo do Soteldo bateria com a dinâmica que o Mano Menezes quer dar para esse time do Corinthians nessa reformulação. Podemos passar por isso, ô Marco Antônio? Tudo bem, toma uma cervejinha de vez em quando, mas resolve dentro de campo e tal. Ele é meio complicado e se machuca bastante, mas que ele é bom de bola, eu não tenho dúvida. É um extrema criativo, individualmente muito bom, no mano a mano ele passa, fez partidas maravilhosas na Venezuela, agora nas eliminatórias, assisti uns jogos da Venezuela que acabou com o jogo, contra o Chile especialmente, jogou muito. Ele é bom jogador, mas agora, sabe, é tão difícil arrumar bom jogador tecnicamente que se tomar umas e outras e não encrencar muito, até pegava, viu? Marília, para a gente fechar o assunto Corinthians, e daqui a pouco tem outros assuntos aqui, tem São Paulo contratando, tem Palmeiras, tem tal. Eu já perguntei isso mesmo para você ou para outras pessoas, mas vale insistir no seguinte ponto. Quando você sonha, ou pelo menos quando você acena muito alto sobre alguma coisa, se essa coisa não se concretiza, a chance de decepção é grande. O Corinthians nos últimos anos viveu isso. Drogba, Cavani, não sei o que e tal. E isso está meio se repetindo. Agora o papo é Soteldo, troca com o Thiago Maia, não sei o que, Fausto Vera, sem falar no Gabigol. A diretoria nova do Corinthians, sobretudo no caso do Gabigol, também não se coloca numa situação de colocando muita expectativa, sendo que talvez não seja isso, né? Porque é diferente você chegar num clube e você, olha, estamos aqui quebrado, a gente vai andar 2 anos aí apertando o cinto. Não é o caso, não é o que o Corinthians está fazendo. Ou pelo menos não é o caso, não é o que o Corinthians está insinuando, vamos dizer assim. Eu acho que quando o Augusto ele é reeleito, não com votos da torcida, mas nos braços da Gaviões, dizendo que ele vai fazer um choque de gestão, vai fazer tudo diferente a partir de agora, eu não estou elogiando, ao contrário, mas vou deixar claro. Nos últimos 2 anos, o Corinthians começou a temporada contratando ninguém. E aí tivemos 2 anos bastante decepcionantes esportivamente. O ano que vira o ano Silvinho, a contratação do Corinthians é o Paulinho, daquela coisa da Tausa, mal explicada até hoje, e em 2 meses ele se machuca. No meio daquele ano, o Vitor Pereira até ganha alguns jogadores por conta do infeliz incidente entre a Rússia e a Ucrânia, mas se não fosse por causa daquilo, o reforço daquele ano tinha sido o Paulinho. Antes, no meio da temporada, na temporada anterior, o Corinthians tinha trazido de volta o William, que no final das contas ficou 1 ano e não deu certo. No ano passado, o Corinthians contratou, durante a Copa do Mundo, primeiro perdeu o genro preocupado. Aí efetivou o Fernando Lázaro ganhando menos de 1/4 do que ganhava o Vitor Pereira. Quer dizer, reduziu, entre aspas, a folha. Aí contratou o Romero, que não tinha contrato, e trouxe o Matheus Bidu, que tinha sido campeão da Série B com o Cruzeiro. Foram as contratações do Corinthians no ano passado. Então, acho que até para fazer valer as suas promessas de campanha, ele tem falado em nomes em que deixa o Corinthians em outra situação, para disputar títulos, etc. Porque na comparação dele, esse movimento feito pelo Duílio durante a sua gestão não funcionou. Agora, é óbvio que ele está flertando com decepcionar o torcedor com 2 dias de mandato. Ele vai assumir dia 2 de janeiro, e se até lá ele tem esse escudo de que ele não pode fazer nada porque ele não é o presidente, a partir de 2 de janeiro, com todo o respeito, todo mundo já esqueceu do Duílio. Aí vai ser ele. Aí não vai dar para falar mais o Duílio não fez, o Duílio não tá, o Duílio não contratou, o Alessandro não sei o que lá. Ele vai ter que responder para Gaviões, para quem ele já deu a chave do CT. Né? Então, é uma outra situação. Sobre o Gabigol, eu só acho que tem uma diferença em relação a esses episódios caricatos aí que viraram meme, que é o caso do Cavani, é o Drogba, é o Cristiano Ronaldo, que a gente ouviu falar. É que a paquera é recíproca. De fato, no programa lá no domingo, quando eu entrevistei Augusto Melo pós-eleição, antes da eleição era outra coisa, mas pós-eleição,
Ele disse que não tinha nada, em on ele falou, não tenho nada com o Gabigol, mas ele é a cara do Corinthians. Não negociei com o Gabigol, mas acho que ele mereceria novos ares. Mas ele falou, eu não tenho nada com o Gabigol. E depois dessa declaração do presidente do Corinthians, na segunda-feira, o Gabigol devolve de novo os elogios. Não é pela primeira vez que ele elogia a torcida do Corinthians, a torcida do Corinthians é, não sei isso, é aquilo, eu gostaria, eu também acho que eu tenho a cara, eu não estou feliz no Flamengo. Então, nesse caso, não teve um flerte, não teve uma paquera recíproca com o Drogba, não teve com o Cristiano Ronaldo. Com o Gabigol, você percebe que os dois lados, por motivos diferentes, talvez o Gabigol para tentar antecipar a sua renovação de contrato, e o Corinthians ainda com um discurso eleitoreiro, mesmo depois da eleição, cada um do seu jeito, a paquera é recíproca. Exatamente. Acho que essa é uma... Tem o lado do Gabigol também nessa conversa, né? Tem essa. Uma novela que é boa para os dois lados, né, Tirone? Uma novela que é boa pro Corinthians, porque o torcedor fica lá, olha, Augusto Melo tá pensando grande, não sei o quê. E pro Gabigol, que fica ali pro flamenguista que ainda gosta dele, que ainda quer que ele continue no time, fica, meu Deus, não podemos perder o Gabigol, ele merece ficar mais, ele é ídolo, ele fez o gol nas finais de Libertadores, ele não sei o quê. E ele também jogou, né, a história de que eu joguei lesionado durante todo o tempo, com dores no adutor. O Flamengo não concorda muito bem com isso, até o UOL deu matéria sobre isso, que não pegou muito bem as declarações do Gabigol lá no Flamengo, as declarações dele no Podpah, né, no Flamengo. Então é uma novela que no final acaba sendo boa para os dois, pro Corinthians e pro Gabigol. Vai ser ruim só quando não se concretizar. Se caso não se concretize mesmo, que é o que eu imagino que vai acontecer, que ele continue no Flamengo, aí acaba sendo ruim pro Corinthians, mas nesse meio tempo aí tá sendo bom pros dois. A gente vai passar para outro time já, mas só para... isso aí eu não te ouvi ainda, Marco Antônio, sobre essa questão do Gabigol. Na minha leitura, eu já falei, vou repetir. O Gabigol faz isso porque tem mais um ano de contrato, não sabe se vai renovar, não teve um ano bom, ele coloca um pouco a faca no pescoço dos dirigentes do Flamengo, falando, tá vendo, eu tô paquerando ali, hein? Se não quiserem, eu vou embora. Essa é a minha leitura. Mas o fato é que ele anda se engraçando pelos lados corintianos. Mas qual que é a sua leitura? Nessa história você confia, por exemplo? No Thiago Maia você acha que é cascata, mas não é nem nessa aí. Cascata, seria ótimo se fosse verdade para o Corinthians, mas não acredito. O Gabigol está fazendo jogo lá com o empresário dele para se valorizar no Flamengo. Eu não acredito que o Flamengo libere o Gabigol. Não acredito, apesar de não ter jogado nada esse ano, criou um monte de problema. Não acredito que o Flamengo libere, ainda tendo um ano de contrato. O Gabigol está fazendo o papel dele, do empresário dele, querendo se valorizar, querendo reformar um contrato maior. Acredito que seja isso. Agora, sobre o Corinthians, só uma palavrinha. É uma incógnita esse presidente do Corinthians, essa nova diretoria. É um dirigente sem passado no clube, sem experiência no futebol. Foi dirigente lá num time do interior, uma coisa pequena que também não deu certo. Eu acho que é uma grande incógnita. E vai gastar dinheiro, vai ter que fazer contratação. Tomara que pelo menos ele ouça um pouco o Mano, que tem mais noção do que é o mercado, do que é o futebol, apesar de também vem de trabalhos não muito bons na carreira, mas o Mano é do meio, pelo menos isso.